Vamos lá. Então, a gente vai resolver essa questão aqui, que foi proposta pelos professores. Então, tem esse circuito aqui, certo? E aí eu fiquei responsável por fazer ele sobre TV NAND. Então vamos lá. Então, o primeiro passo para resolver qualquer circuito por TV NAND é você retirar todas as fontes independentes. Então, pegando esse circuito aqui, né? A gente chega nesse circuito aqui, tá? A gente abriu essa fonte de corrente que tinha aqui, tá? Aqui nesse ramo tem uma fonte de tensão. Com isso, e o que é que a gente faz com a fonte de tensão? A gente iguala os potenciais dos dois terminais para que a diferença de potencial dê zero. Se vocês prestarem atenção, aqui não era um resistor de 4, e sim um resistor de 12, que é esse aqui. Só que esse resistor de 12 está em paralelo com esse de 6. Por quê? Porque esse ponto é igual a esse ponto, e esse ponto é esse ponto. Então eles estão conectados tanto por cima como por baixo. Logo eles estão em paralelo. Então fazendo um resistor equivalente, a gente chega a esse resistor de 4 ohms. Depois de aqui, a gente tem que tirar o resistor que a gente quer descobrir a potência. Nesse caso é o resistor de 2 ohms. E esse resistor, no lugar desse resistor de 2 ohms, a gente vai colocar uma fonte de tensão de 1 volt, que é essa aqui. Então, perceba que depois que eu retirei essa fonte de corrente daqui, aqui não vai passar mais corrente. Então, se aqui não vai passar corrente, esse ramo aqui não vai ter influência sobre esse meu circuito daqui de baixo. Então, a gente pode cancelar ele. Então, a gente fica com esses dois, esse circuito aqui com com duas malhas, perdão. Então, a gente faz por análise de malha, adotando o sentido da corrente. E esse a gente tem 2V0, adotando o terminal de entrada, mais no caso eu adotei o terminal de saída aqui para ficar positivo. Então, mais 2V0, mais 1, menos 5 vezes I1. Então, como aqui a gente tem uma fonte dependente, essa fonte dependente eu sei que é V0 vezes 4 e 2, porque V0 é exatamente a tensão que passa nesse resistor de 4 ohms, e a corrente que passa nesse resistor de 4 ohms é I2. Então, na malha 2, nós temos que, adotando o sinal de entrada, 4 e 2 mais 4 e 2 igual a 0. Então, como isso é igual a 0, I2 vai ser igual a 0. Se I2 é 0, V0 também é 0. Então, a gente fica só com essa malha, onde a gente sabe que V0 é 0. Então, a gente fica com I1 igual a 1 quinto. Então, a gente já sabe a corrente e sabe a tensão. E a gente quer a resistência. Então, a resistência de TV NAND vai ser igual a 1, que é a voltagem, sobre 1 quinto. Isso nos dá 5 ohms. Então, a gente já sabe qual é a resistência de TV NAND. O próximo passo é a gente descobrir o V de TV NAND, para que depois a gente volte para um circuito simplificado, certo? Então, reescrevendo o nosso circuito aqui de novo, agora com todas as fontes. A única diferença é que a gente vai deixar esse terminal aqui aberto, que era justamente onde estava o resistor de 2 ohms, porque a gente quer a tensão nesse ponto. Então, eu adotei o método aqui de análise nodal, através dos nós. Só que para isso eu tenho que descobrir primeiro duas coisas. Qual é a equação que corresponde ao V de TV NAND? Então, como eu adotei todos os sinais entrando nos nós, todas as correntes entrando nos nós, então eu vou ter aqui que na entrada, na saída é positivo, então aqui vai ser negativo, então eu fico com menos VA menos 2V0, certo? E o V0, como é a tensão
Nesse resistor, eu vou ter que vai ser o potencial em B menos o potencial em C sobre 4. Depois disso, é só fazer análise nodal normal. Então, eu tenho aqui VA menos VB sobre 5, VA menos VC sobre 1, mais 1. Lembre que eu adotei o sinal, a corrente saindo dos nós, não entrando. Então, por isso que esse mais 1. Mais VA sobre 6, que é justamente esse ramo aqui. O nó B eu tenho que é VB menos VA sobre 5 e VB menos VC sobre 4. O nó C é um pouquinho maior. Então, VC menos 3 sobre 12, VC menos VB sobre 4, VC menos VA sobre 1, VC menos 0, porque aqui é o meu terra, sobre 6, que é o que é esse termo aqui, mais 1, porque está entrando no nó, certo? Então, depois disso é só a gente organizar. Fiz o MMC de todas as equações aqui, certo? E aí depois que eu organizei, eu cheguei nesse sistema aqui, tá? Para resolver esse sistema, eu utilizei o método de Cramer. Então, eu resolvi primeiro com os valores dos coeficientes de cada letra, certo? Que está aqui, que eu cheguei no determinante de 1635. Depois disso, eu peguei essa coluna aqui, que é a coluna do resultado, e fui substituindo na coluna de cada potencial que eu queria descobrir. Então, eu substituí primeiro para VA, fiz o seu determinante e achei esse valor para tensão em VA. Eu fiz isso para VB, fiz isso para VC, como vocês estão vendo aí. Então, eu achei as tensões em VA, em VB e em VC. Depois que eu fiz isso, eu fui para a última parte da equação, que era descobrir o V de Thevenin. Então, eu tenho que o V de Thevenin é menos, já tinha dito que o V de Thevenin é menos VA, menos 2 vezes VB menos VC sobre 4. Fazendo essa substituição e fazendo essa conta matemática, eu chego que o V de Thevenin é 4,403 volts. Então, para terminar, o meu circuito de Thevenin fica com essa fonte de tensão de 4,403 volts, ligado a um resistor de 5 ohms, que a gente achou que era o R de Thevenin, e ligado a esse resistor de 2 ohms, que é o resistor que a gente quer descobrir a potência. E para terminar, a gente acha a corrente que passa nesse circuito, que é de 0,629 amperes. Depois que a gente acha essa corrente através de V igual a RI normal, lembrando que esses dois resistores eles estão em série, por isso que a resistência aqui foi somada, eu vou para a fórmula da potência, lembrando que é no resistor de 2. Então eu tenho a corrente e tenho o valor da resistência. Substituindo aqui, a gente chega numa potência de 0,791 watts.